Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Hoje iremos iniciar o estudo do capítulo 2, o que é filosofia, do livro Iniciação à Filosofia de Marilena Chauí. Para a melhor compreensão desse capítulo, eu decidi dividi-lo em duas partes. Hoje a gente vai estudar a primeira parte e na outra oportunidade a gente vê o resto do capítulo. Vamos ao começo do capítulo. Então, o capítulo O que é filosofia, ele começa a discussão sobre filosofia e racionalidade. A filosofia ela é ligada à racionalidade. Quando fala de racionalidade, está falando de razão. Então, para a constituição da filosofia ela surgiu a partir do momento que os seres humanos passaram a exigir provas e justificações racionais, ou seja, justificativas que estavam ligadas à razão humana. E a partir dessas provas e dessas justificações racionais, era que você validava ou invalidava as crenças cotidianas. Crenças cotidianas era o que ele acreditava, tudo aquilo que eles acreditavam. A gente viu que antes da filosofia, essas crenças cotidianas eram baseadas na religião, na mitologia grega. Então, para cada fato, para cada acontecimento natural, ou então social, político, eles tinham uma explicação, essa explicação era baseada na mitologia. Era como se tudo dependesse dos deuses. Então, quando a gente fala de filosofia, a gente está falando de racionalidade, de razão. Filosofia, ela funciona, ou seja, ela é baseada na razão humana, na capacidade de pensar e raciocinar. Então, aqui tem por que racionais? Por quê? Porque racional. Racional quer dizer que é argumentado, debatido e compreendido. Para que algo seja racional, você tem que ter argumentos que sustentem aquilo que você está defendendo, debatido porque deve haver discussões em torno disso, para que ela seja validada, e compreendido. Você compreenda e o próximo possa te compreender. Também pode fazer que é racionais, também podemos dizer que tem de conhecer as condições e os pressupostos de nossos pensamentos e dos outros. Qual a origem dos nossos pensamentos, em que se baseia isso, e como esses pensamentos foram desenvolvidos. E a terceira característica de algo racional é respeitar certas regras de coerência do pensamento para que o argumento ou um debate tenha sentido. Então, algo só tem sentido se ele for coerente, se ele não entrar em contradição, tem que ter uma lógica. Então, se algo entra em contradição, se ele não tem uma lógica, então ele não tem sentido, ele não é coerente. Então, por isso que a filosofia ela trabalha com a racionalidade. Atitude crítica. A gente viu que existe a atitude filosófica, que é baseada em duas características, a atitude filosófica. A primeira é uma característica negativa e a segunda é uma característica positiva. Por que negativa? Negativa porque é um dizer não, ela nega os preconceitos e prejuízos. Quando eu falo do preconceito, eu falo de uma ideia, de um conceito formado anteriormente. E isso é um fundamento sério ou parcial, isso é um fundamento científico. É como assim, como você julgar algo antes de conhecer. Você julgar uma pessoa antes de conhecê-la, baseado em opiniões dos outros. Você julgar uma comida só pela aparência. Julgar uma pessoa pela aparência, pelo gênero, pela cor da pele, pela região que ele vem. Então, isso é um preconceito. Você não conhece a pessoa e faz um julgamento sem conhecê-la. É tomar distância de nossas crenças para poder interrogar quais são as causas e qual é o seu sentido. A gente se afastar de tudo aquilo que a gente acreditava e não sabia explicar. Então, a filosofia é negativa nesse sentido. Se você não sabe explicar, é uma crença que você aprendeu e não sabe argumentar, debater sobre ela, então você tem que se afastar. A segunda é positiva, no sentido de que é uma interrogação sobre o que são as coisas. É você questionar as coisas. Você não aceitar algo apenas porque alguém lhe disse que era assim, baseado em opiniões. Interrogação sobre ideias, fatos, situações, comportamentos, os valores, sobre quem somos. É também uma interrogação sobre o porquê e o como disso tudo e nós próprios. Então, a interrogação sobre basicamente tudo que existe no mundo. É você buscar a fundo a verdade, porque a filosofia ela defende a ideia de que existe uma verdade absoluta e universal. E não apenas baseada em opiniões, porque opiniões sem fundamentos, sem ligação com a racionalidade, ela não serve absolutamente para nada.
em boa parte do que a gente acredita não passa de crenças costumeiras que a gente aprendeu ao longo da vida e, na verdade, a gente não sabe o seu sentido, a gente não sabe a sua origem e a gente também não sabe explicá-la. Apenas defende porque aprendeu que era daquela forma, sem questionamento. E a filosofia não, ela parte desse princípio, desse questionamento. Foi assim que a filosofia conseguiu evoluir o conhecimento e a gente chegou até o desenvolvimento da ciência, porque ela não se contentava com as explicações que era dado antigamente através dos mitos. Então, a gente vê aí que a atitude filosófica, essa parte negativa e positiva, as duas partes, elas vão resultar na atitude crítica, que é a atitude que nós temos diante das coisas. E quando a gente fala de crítica, geralmente, a gente lembra-se que crítico é aquele cara chato, é aquele cara que não concorda com nada, é aquele que é do contra. E crítica na filosofia não é esse tipo de crítica que a gente está falando. Quando se diz que é crítica, que crítica está relacionada à capacidade para julgar, discernir e decidir corretamente. É quando você é capaz de julgar algo, você é capaz de decidir sobre aquilo corretamente. É crítica porque é um exame racional, orientado pela razão e sem se basear em preconceitos e pré-julgamento de todas as coisas. Então, como eu disse, se afasta dos preconceitos e dos prejuízos. Você utiliza da razão, do questionamento, para você descobrir o sentido das coisas. É uma atividade de examinar e avaliar detalhadamente uma ideia, um valor, um costume, um comportamento, uma obra artística e científica. Então, parte do exame, da avaliação de qualquer coisa, mas uma avaliação e exame racional das coisas, baseado na razão, não em opiniões e crenças costumeiras. A filosofia, ela começa dizendo não às crenças e preconceitos do dia a dia, para que eles possam ser avaliados racional e criticamente. Ou seja, tudo que a gente busca compreender, tudo que a gente busca explicar deve partir da razão e da crítica. Então, racionalmente, a gente tem que fazer essa avaliação racional e criticamente, baseado naquela crítica, baseado em avaliar, examinar e discutir. Então, Sócrates dizia o seguinte: começamos a buscar o conhecimento como somos capazes de dizer só sei que nada sei. O que é que Sócrates queria dizer? Queria dizer que, na medida que você reconhece a sua ignorância, o sábio, no caso ele, reconhecia a ignorância dele, a dimensão da ignorância dele. Você se sente capaz de buscar mais conhecimento e aprender mais. Na medida que você busca aprender mais, você descobre novas coisas, você evolui. Então, Sócrates dizia, só sei que nada sei, e a gente viu que quando ele disse isso, o oráculo de Delfos disse que ele era um dos caras mais sábios que existia naquele tempo, porque ele era capaz de reconhecer sua ignorância. E o ser humano, quando ele se sente cheio de razão e sem dúvidas, que ele se sente dono do saber, ele é um ignorante. Esse é o problema da sociedade. Os sábios são cheios de dúvidas, os ignorantes são cheios de razão. Lembre-se da música de Cazuza, prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que aquela velha opinião formada sobre tudo. Já para Platão, a filosofia começa com a admiração diante do mundo. Então, quando você começa a admirar as coisas, quando as coisas começam a te chamar a atenção, você começa a ver ela com outros olhos. Então, por isso que ele fala, admiração do mundo. Já Aristóteles escreve que a filosofia começa com um espanto diante de tudo que existe e acontece. Quando você se espanta, quando você desperta aquele senso, você vê as coisas e você começa a questionar. Você lembra do filme Matrix, né? O que foi que Neo teve? Ele começou a admirar aquelas situações costumeiras que ele tinha e o espanto, como se tudo fosse novo. Então, admiração e espanto significa que reconhecemos nossa ignorância e exatamente por isso poderemos superá-la. Só a partir que você consegue despertar essa admiração e espanto, você consegue perceber a sua ignorância e você pode superá-la em busca do conhecimento. Então, a filosofia se interessa por aquele instante que é a realidade natural, seja uma das coisas, a natureza,
e a realidade histórico-social, o mundo dos seres humanos, que é o mundo que nós criamos. A sociedade ela é histórica e social, foi criada através da formação das sociedades, da história, tanto que de uma sociedade para outra há uma diferença, de um país para outro a gente já sente diferença. Então essas coisas se tornam estranhas, espantosas, incompreensíveis e enigmáticas. E quando as opiniões estabelecidas já não nos podem satisfazer. Então, quando tudo que te rodeia se torna enigmático, quando tudo que te rodeia se torna espantoso, incompreensível, você busca explicações para aquilo. Então, é aí que a filosofia ela desperta. Então, a filosofia, nesse sentido, ela se volta preferencialmente para você no momento de crise. Isso quando você começa a questionar, quando você começa a se espantar, quando você começa a se admirar com o mundo, como se ele fosse novo. Então, isso aí é um momento de crise no pensamento, na linguagem e na ação. Pensamento é a razão que a gente está falando. Linguagem é a nossa forma de se expressar. E a ação é a forma de a gente agir sobre o ambiente externo, pois é neles que se torna mais clara a exigência de fundamentar ideias, palavras e práticas. É nesse momento que a gente procura o sentido das coisas, a origem das coisas. Então, é nesse momento que a filosofia ela surge. Para que filosofia? Essa é uma pergunta bem simples. Em nossa cultura e em nossa sociedade, uma coisa só tem direito de existir se tiver alguma finalidade prática, muito visível e imediata. Quando falamos de finalidade prática, lembramos que a gente vive numa sociedade que o pessoal acha que algo só tem sentido quando é para ganhar dinheiro. A praticidade está relacionada a uma forma de você ganhar dinheiro de forma rápida e ágil. Então, a filosofia, ela não, assim como todas as ciências humanas, ela não tem essa preocupação. Por isso, para alguns, a filosofia não serve para nada. É tanto que alguns estudantes de filosofia, quando perguntam para que isso é filosofia, eles dizem até de forma irônica que a filosofia é a ciência com a qual, sem a qual o mundo permanece tal e qual. É como se dissesse, não serve de nada. Mas serve, a filosofia ela é a base da ciência. Então, ela, embora não seja vistoso, não seja algo com resultado de ganhar dinheiro, de forma ágil e prática, ela tem uma importância muito grande para a sociedade. As ciências, a gente vendo aqui, as ciências pretendem ser conhecimentos verdadeiros obtidos graças a procedimentos rigorosos de pensamento, pretendem agir sobre a realidade por meio de instrumentos e objetos técnicos, pretende fazer progresso nos conhecimentos, corrigindo e aumentando. Veja que esses pressupostos da ciência, se a gente for analisar, são basicamente os pressupostos da filosofia. Esse pensamento racional, esses procedimentos especiais para reconhecer fatos, ou para conhecer fatos, a aplicação prática do conhecimento teórico, correção e acumulação, esses propósitos da ciência não são científicos, eles são filosóficos e dependem das questões filosóficas. Então, o cientista, ele parte deles como questões já respondidas. O cientista parte dessas questões que já foram respondidas, mas é a filosofia que formula e busca resposta para isso. Então, o trabalho da ciência pressupõe o trabalho da filosofia. A filosofia surgiu antes da ciência. A ciência é como se fosse, a filosofia fosse a mãe da ciência. Mesmo que o cientista não seja um filósofo, ele depende da filosofia. O interesse da filosofia não estaria nos conhecimentos, ou seja, apenas na ciência, nem nas aplicações práticas e teóricas, que é a tecnologia, mas nos ensinamentos morais e éticos, que é os ensinamentos que a gente aprende a conviver com os demais e respeitar o próximo. Estudando as paixões e os vícios humanos, a liberdade e a vontade, analisando a capacidade de nossa razão para impor limites aos nossos desejos e paixões, ensinando-nos a viver de modo honesto e justo na companhia de outros seres. A filosofia teria como finalidade ensinar-nos a virtude. Então, é por isso que a filosofia ela busca questionar a sociedade e os homens, os comportamentos, os valores, porque ela busca fazer com que a gente desenvolva essa virtude tanto no sentido de buscar o conhecimento e de conviver de forma harmoniosa. Ela busca compreender a existência das coisas e a nossa própria existência. À medida que a gente compreende a nós mesmos, compreendemos os outros, a gente é capaz de viver de forma mais ética e a gente é capaz de ter uma virtude maior em relação ao que a gente tinha antes. Atitude filosófica, ou indagar, o que é atitude filosófica. A característica da atitude filosófica são o que é, como é, por que é.
Então, a atitude filosófica, ela busca saber o que é, como é, porque é um valor, o que é um comportamento, como é um comportamento, porque é um comportamento, uma ideia, ou qualquer coisa que existe na sociedade. A atitude filosófica inicia quando essas indagações são dirigidas ao mundo que nos rodeia, ou seja, quando a gente começa a aplicar esses questionamentos ao mundo que a gente pertence. Então, as relações que mantemos com esse mundo, a gente começa a questionar. Em outras palavras, compreende que para conhecer o mundo, precisa também conhecer nossa capacidade de conhecer. Então, quando a gente consegue conhecer nossa capacidade de conhecer, a gente é capaz também de conhecer as coisas que estão ao nosso redor. A filosofia se realiza como reflexão, buscando realizar o conhece-te a ti mesmo. Por isso que as perguntas da filosofia se dirigem ao próprio pensamento. Ela questiona o mundo e ela questiona a si mesma. Então, esse conhece-te a ti mesmo é que primeiro, para você conhecer os outros, você tem de se conhecer. O pensamento é como se o pensamento estivesse interrogando a si mesmo, buscando o autoconhecimento. A reflexão filosófica. A reflexão filosófica é um movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo como fonte daquilo que foi pensado. Quando a gente fala de reflexão, a gente lembra de espelho. Reflexo é quando a gente vê a nossa própria imagem. Então, aí, o movimento pelo qual o pensamento volta para si é quando você utiliza sua faculdade de pensar para pensar sobre você. É a concentração mental em que o pensamento busca examinar, compreender e avaliar suas próprias ideias, vontades, desejos e sentimentos. Então, quando a gente fala de reflexão filosófica, é a sua capacidade de pensar e de questionar a si mesmo. Então, René Descartes, que foi um dos grandes filósofos de desenvolvimento de um método em que ele buscava procurar uma verdade absoluta, ele dizia o seguinte: só pode haver filosofia e ciência se puder provar que o espírito humano é capaz de conhecer a verdade. Então, a técnica dele, ele buscava uma verdade absoluta. Ele dizia que as coisas tinham que ser provadas. Se não conseguia provar que era verdade, então não existiria ciência nem filosofia. Como não podemos garantir a existência daquilo que pode ser posto em dúvida, Descartes identifica como duvidoso e falso. Então, tudo aquilo que era posto em dúvida era considerado duvidoso e falso. Então, Descartes ele criou um método que ele chamava dúvida metódica, em que ele começou a duvidar de tudo. E tudo aquilo que ele não pudesse provar era considerado falso. É tanto que era conhecido como hiperbólica, porque era super exagerado. Ele duvidou de exatamente tudo. Só de uma coisa, a primeira coisa que ele teve certeza foi a questão do pensamento. É tanto que tem aquela célebre frase que a gente conhece: penso, logo existo. Porque ele dizia que ao duvidar que estava pensando, e por estar pensando nisso, ele existia. Então, quando o ser humano pensa, o fato dele pensar prova que ele existe, que se ele não existisse, ele não seria capaz de pensar. Então, aqui diz o seguinte: pensamos, agimos, falamos. A reflexão filosófica se volta para compreender o que se passa em nós, nessas relações que mantemos com a realidade circundante. Como assim se volta para nós? Quando a pessoa está falando algo e que você não concorda, geralmente você diz reflita. O que seria refletir? Seria essa questão da reflexão filosófica, era você pensar sobre o que você está dizendo. Então, é quando a filosofia se volta para pensar sobre o pressuposto, sobre ela mesma. Então, organiza em torno de três conjuntos de questões: o que é pensar, o que é falar e o que é agir. A atitude filosófica dirige-se ao mundo das coisas que nos rodeia e aos seres humanos que nele vivem e com ele se relacionam. É um saber sobre a realidade exterior ao pensamento. Já a reflexão filosófica se dirige ao pensamento, à linguagem e à ação. São perguntas sobre a capacidade e a finalidade de conhecer, falar e agir. É um saber sobre a realidade interior dos seres humanos. Então, a atitude filosófica é sobre a realidade exterior, ou seja, sobre o ambiente, aquilo que está ao redor de você. E a reflexão filosófica é interior. Por isso se volta a questão do pensamento, linguagem e ação. Então, essa é a diferença da atitude filosófica para a reflexão filosófica. Filosofia, um pensamento sistemático. Sistemático, quando a gente fala filosofia, um pensamento sistemático, é porque a filosofia ela não se baseia em achismos, em preferências, em opiniões. Ela trabalha com a questão que a gente de relação lógica e coerente.
tem que ser algo válido, comprovado. Então, quando fala sistemático, se lembra de sistema, que é algo todo ligado e que não há falha, porque se haver uma falha numa parte, o resto todo é danificado. Então, por que sistemático? Sistema. Então, sistema porque as indagações, ou seja, filosóficas, se realizam de modo sistemático, ou seja, trabalha com enunciados precisos e rigorosos. Então, tem métodos que você deve seguir, que você deve se basear neles. Os enunciados devem ser precisos e rigorosos, não deve haver contradições. É um todo ligado. Busca encadeamentos lógicos entre os enunciados. Cada enunciado tem que ter uma relação com o outro, tem que ter uma lógica. Utilize os conceitos ou ideias obtidos por procedimento de demonstração e prova. Você tem que demonstrar e provar para que aquilo seja considerado válido. Existe fundamentação racional do que é enunciado e pensado. Tem que ser baseado na razão. Se não for baseado na razão, não é considerado válido. A reflexão filosófica pode fazer com que nossas crenças e opiniões alcancem uma visão crítica de si mesmo. É quando a gente passa a avaliar, passa a questionar, e quando a gente passa a buscar comprovações daquilo que a gente acredita, das nossas opiniões, das nossas crenças. Se a gente não passar por esse crivo aí sistemático, não quer dizer que sua opinião seja considerada. A opinião é opinião, qualquer um tem um, mas sem relação lógica, opinião, sem coerência, sem fato, sem comprovação, a opinião não vale nada. Então, a filosofia não é apenas uma questão de questionamentos, questionar tudo que vem pela frente. Tem que ter todo esse processo de pensamento, que a gente chama de pensamento sistêmico. O conhecimento filosófico é um trabalho intelectual. Então, por isso que tem que passar por esse processo. Intelectual, porque ele é provado e demonstrado racionalmente, por meio da razão. E ele é pautado na coerência e na lógica. Tem que ter uma coerência. Se algo não é pautado na coerência nem na lógica, não tem sentido, tem contradições, o discurso não tem esse encadeamento, então ele não é considerado um pensamento filosófico. Então, a filosofia, o pessoal acha que é baseada em devaneios, é alguém que questiona sobre, não é questionar sobre tudo, é você buscar a validade de algo. As opiniões, elas só são válidas para a filosofia quando ela passa por esse julgamento. Se não passar por esse julgamento, baseado na razão, ele não é considerado válido. Então, essa é a importância da filosofia. Boa parte do que a gente acredita, geralmente, a gente acredita em algo que for para repassar até a gente, mas é baseado em crenças, em costumes, e que a maioria das vezes a gente não para pensar que não tem sentido isso. E a filosofia, ela tenta mostrar isso, que as coisas ela têm uma origem e ela tem uma razão de si, e ela tem uma explicação lógica, ela tem uma explicação baseada em provas, em fatos. Então, gente, essa é a nossa aula, a nossa primeira parte. Eu vou deixar um exercício do seguidor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Até a próxima.